E como é que se obtém esse valor desse K, né? Lembrando, o K é um parâmetro, né, inicialmente, né, pensado por Arrhenius, que tem relação com a velocidade da reação. Né? Se a velocidade da reação depende da temperatura, obviamente esse K depende da temperatura. A forma funcional para esse K é aquele A elevado a menos EAT sobre RT. Quem é esse A? Fator para exponencial de Arrhenius ou fator de frequência? Qual o sentido dele, professora? Seria a constante da velocidade quando a temperatura tende a infinito, tem valor muito alto, né? O que é esse AT? Né? A energia necessária, né, para que as moléculas possam, a partir daquele estado energético, evoluir para a formação de produtos, né? Como é que se obtém esse K? Né? Então, a forma funcional dele, proposta por Arrhenius, é essa, né? Mas eu posso obter esse K experimentalmente, né? A partir do conhecimento da ordem da reação, a gente vai ver isso mais na frente. Né? Então, através de experimentos que me permitem determinar a ordem da reação, fatalmente eu encontro a constante de velocidade da reação, tá? Isso experimentalmente. Mas, teoricamente, né, eu vou passar por essa equação aqui, né? Se eu fizer a determinação do K no papel, né, por meio de cálculos, eu vou ter que passar por uma equação. Que equação? Essa equação aqui, né? Então, se eu tenho experimentos que me permitem trabalhar com essa equação, se eu determino A e a AT, que são os parâmetros, são as constantes, né, em outras palavras, se eu determino isso daqui, né, eu vou ter uma equação pronta para, a partir de qualquer temperatura, obter o K correspondente. Tá? Então, se eu tenho a forma funcional e tenho os parâmetros, eu determino esse K, né, essa constante de velocidade ou velocidade específica. Tá? Então, outro nome para constante de velocidade é velocidade específica. Né? Então, olha só, eu vou começar novamente com esse negócio de linearizar. Né? Vejam aqui a forma funcional proposta por Arrhenius. Né? Se eu aplico o operador logaritmo natural, né, ln dos dois lados, né, o que eu tenho? Ó, ln de k é igual a ln disso daqui, conforme está aqui. Né? Propriedade dos logs, né? Produto dos logs é a soma dos logs. Então, ln de k igual a ln de a mais o ln de e elevado a menos EAT sobre RT. Né? Mantive a ln de k, mantive a ln de a. ln do exponencial é o próprio exponencial. Nota que ficou apenas o menos EAT sobre RT aqui. Reorganizando essa equação direta. ln de k, né? Para cada temperatura, eu tenho um K. Então, 1 sobre T, variável independente X. ln de K, variável dependente Y. EAT, né, no modelo de Arrhenius, é constante. R é a constante dos gases ideais. Então, na frente desse X, eu tenho uma constante que eu posso chamar de A, coeficiente angular. E fator para exponencial de Arrhenius, né, no modelo dele, né, esse A também é constante, então posso associá-lo a um B. Então, se eu tenho, né, para diferentes temperaturas, diferentes valores de K, eu consigo, por meio de um método gráfico, encontrar os parâmetros EAT e A. Com isso, então, né, a minha equação fica pronta para, a partir de qualquer temperatura, obter um valor de K, tá? Equação direta, onde o coeficiente angular é menos EAT sobre R, já tinha mostrado isso. E o coeficiente linear é o ln de A. Né? Método gráfico utilizando ln de K versus 1 sobre V. Né? Então, a gente vai ter, através, né, de valores de... Para cada temperatura, eu tenho K. Então, vou ter lá. Né? Na relação entre o K e a temperatura, se eu assumo que essa relação se dá pela equação de Arrhenius, né, eu posso linearizar essa equação e ver se os meus dados se ajustam. Se os meus dados se ajustarem, né, beleza, está seguindo o modelo, eu consigo, então, tirar os parâmetros desse modelo. Tá? Então, exemplo. A velocidade específica, né, ou seja, a constante de velocidade, é sinônimo,
em litros por mol segundo de decomposição do acetaldeído foi determinada na faixa de temperatura de 700 a 1000 Kelvin. De posse dos dados, determine a energia de ativação da reação. Então, tem lá acetaldeído. Acetaldeído, né? Por exemplo, a 700 Kelvin vai gerar lá os produtos da decomposição. Essa reação foi avaliada nessa condição, para ela determinou-se o K. Depois vocês vão ver também como é que faz isso, porque aqui a gente tem valores de K. Da onde que veio isso? Experimentalmente. Né? E como é que eu vou usar? Com esses valores experimentais, eu vou usar o modelo de Arrhenius para achar os parâmetros e obter uma equação que me permite achar o K teoricamente. Mas eu precisei dos experimentos antes. Eu não tenho como adivinhar um valor de K. Né? Eu só posso obtê-lo experimentalmente e depois, com ele, chegar numa equação de ajuste para que eu possa analisar o K em qualquer outro valor. Lembra lá dos gases ideais, na equação virial? Né? A gente tinha lá Z em função da pressão. Então, eu trabalho, sei lá, com uns 20 pontos de pressão. Eu tenho uma equação de ajuste, né? Que me permite determinar o Z em qualquer outro valor de pressão que esteja naquele intervalo. Aqui, da mesma forma, eu tenho um K em função da temperatura. Né? Tenho lá quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores. Né? Se eu tenho uma equação de ajuste, nesse intervalo que foi considerado, eu posso encontrar o K a partir dessa equação. Mas nota que eu preciso do experimento sempre. Aqui, ó, eu obtenho Z experimentalmente e ajusto na equação virial. Aqui eu encontro, né, o K experimentalmente e ajusto na equação de Arrhenius. Para que isso, professora? Para que eu possa, nesse intervalo de temperatura, obter qualquer outro K, que eu não tenha, né, determinado experimentalmente. Né, para que eu possa, em qualquer outro valor de pressão nesse intervalo, obter o Z, que eu não obtive experimentalmente. Tá? Ter uma equação de ajuste é válido no intervalo analisado para que a gente possa ir além. Né? Se eu trabalhei com 5 valores, naquele intervalo, né, se a minha equação de ajuste está bem ajustada, eu posso depois usar a equação para qualquer outro valor. Né? Então, a gente ganha aí uma capacidade preditiva muito boa. Né? Então, depois, a reação foi feita, né, 730. O outro K foi determinado. E assim foi feito, gerando 8 valores de K. Né? E aí, né, de posse dos dados, determine a energia de ativação. Né? Então, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? Tem que ter slide para fazer. Né? Então, poxa, eu sei que a Arrhenius foi, né, um dos primeiros a pensar que a velocidade da reação poderia se relacionar, né, com um parâmetro K, que foi chamado de constante de velocidade. Por quê? Né? Porque ele é função da temperatura. Para cada temperatura, se eu deixar a temperatura fixada, o K é o mesmo. Né? Então, por isso o nome constante de velocidade, ou velocidade específica. Então a Arrhenius relacionou a velocidade a esse K e esse K com a temperatura. E a relação que ele propôs para o K e a temperatura é essa daqui. De modo que, né, na forma proposta por ele, existem 2 parâmetros. Esse parâmetro A maiúsculo e esse parâmetro energia de ativação. Né? Então, se eu consigo, né, linearizar essa equação, né, e eu consigo, a forma linearizada dela a gente viu lá que não é difícil de obter, eu já tenho ela na cabeça, ln de K é igual a menos EAT sobre R, 1 sobre T, mais ln de A. Então, essa foi a forma proposta por ele. Essa é a forma linearizada, na qual eu observo que se os meus pontos de 1 sobre T versus Ln de K
se ajustarem, né, com um coeficiente de correlação bom, né, esses pontos estão seguindo essa equação aqui. Então, eu poderei associar o coeficiente angular dessa equação ajustada com a energia de ativação. Tá? Então, é esse o nosso raciocínio. Esse foi o raciocínio lá na eletroquímica, para poder achar o ΔE zero. Esse foi o raciocínio em adsorção, para achar o volume da monocamada, será o parâmetro de Frauenberg. Enfim, a ideia é sempre essa. Eu tenho uma equação que eu consigo linearizar. Se os meus pontos seguem essa equação linearizada, eu consigo, né, através da equação de ajuste, de uma comparação entre a equação de ajuste dos meus pontos e a equação linearizada, obter algum parâmetro de interesse. No caso aqui, né, eu vou ver se os meus pontos 1 sobre T versus Ln de K tem boa correlação de reta, né? Eles têm uma correlação linear. Se houver uma correlação linear, a equação de ajuste dos pontos será comparada a essa daqui. E o coeficiente angular dela poderá, então, ser associado a menos EAD sobre R, tá? Então, a gente vai precisar pegar, né, temperatura, já está em Kelvin, eu acho. Vamos precisar de 1 sobre T. Nós temos o K e vamos precisar do Ln de K. São 8 pontos, né? Então, eu tenho que abrir o Excel e fazer, né, trabalhar os meus pontos adequadamente. Porque eu vou precisar plotar 1 sobre T no X versus o Ln de K no Y, para poder ver se existe correlação linear entre esses valores. Se houver, a equação de ajuste será associada ao modelo, né, de Arrhenius, para que se determine a energia de ativação. Então, vamos no Excel agora. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Tá aqui em cima. Aqui. Vou tentar copiar essa tabela aqui no Excel. Vai. Foi. Só que ela não tá muito adequada. Está deitada, fico meio confusa, mas vamos lá. Né? Então, vou precisar de 1 sobre T, e isso vai ser o meu X. Deixa eu criar esse formato aqui. E Ln de K, que vai ser o meu Y. Então, 1 sobre T. Vamos achar aqui, ver se ele vai fazer certo. Vamos ver, a temperatura está aumentando, o valor está diminuindo? Tá certo. Ln de K. Então, Ln, abre parênteses, do K. Vamos agora fazer o gráfico. Inserir dispersão, assim, né? Vou colocar aqui para que eu tenha os eixos direitinho. Selecionar dados. Adicionar. O X está aqui. 1 sobre T. O Y está aqui. Ln de K. Ok. Agora vou aumentar a tela. Então, estudo gráfico, 1 sobre T versus Ln de K. Eu posso apagar.
Não quero pontos ligados. Essa escala aqui, P, essa escala aqui eu vou começar no 008, porque acho que vai ser o suficiente. Mínimo 0, são 3 zeros. 009. Aqui também eu não acho que fica interessante quando corta aqui, não. Eu tenho que cortar ele lá no -6, né? O eixo X tem que cortar para isso daqui, ó. Para isso daqui descer, ficar aqui embaixo, o eixo X tem que cortar o Y em -6. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso lá. Vou matar eixo. Eixo vertical cruza em... Não, então esse aqui que eu tenho que ajustar. Horizontal. Eixo horizontal cruza em -6. Vou poder descer. Beleza. Agora, então, vamos ver a correlação. Cliquei, botão direito, adicionar linha de tendência, ele já vai automaticamente para o linear, né? Então, eu estou vendo se os meus pontos 1 sobre t versus ln de k se ajustam a uma equação de reta. Como é que eu vejo isso? Pedindo o coeficiente de correlação, que ali mostra, ó, 99,8%, que é um valor muito bom, né? Vamos pedir, então, se existe uma boa correlação linear entre esses pontos, eu vou pegar a equação, pedir a equação. Então, está aqui, né, a correlação e a equação. Eu preciso agora relacionar essa equação aqui à minha equação de interesse. Vou copiar isso, deixa eu ver se eu consigo levar para lá. Vamos ver se foi. Não foi, deixa eu... Foi, agora foi. Pra cá. Então, cadê você? Tá aqui, né? Os meus pontos 1 sobre t versus ln de k se ajustaram muito bem a uma equação de reta. A equação de ajuste é essa daqui. Eu vou agora compará-la termo a termo com a minha equação de interesse linearizada. Então, vou poder associar isso daqui, que está na frente do x, ao que foi o meu x. Aqui foi o meu x, né? Então, ó, menos 22.651 é igual a menos EAT sobre R. Menos 22.651. Menos 22.651 é igual a menos EAT sobre R. Né? EAT, sendo uma energia, é legal que a gente coloque, né, expresse em joules, né? E o R em joules é o 8,314 joules por mol Kelvin. Né? Então, EAT é igual a 22.651 vezes 8,314. Agora, isso vai dar joules, mas joules por joules, só joules sozinho, né? Vamos dar uma olhada onde está o EAT. Nós temos E elevado a menos EAT sobre RT, né? Para isso daqui não ter unidade, EAT tem que ter a mesma unidade que RT. O RT, ó, joules por mol Kelvin, vezes Kelvin, é joules por mol. Logo, EAT, joules por mol, tá? Então, aqui,
o resultado dessa conta vai dar um valor em joules por mol, tá? Então, é sempre assim. Por isso que eu falei que o método gráfico vocês iam usar sempre. Não tem dificuldade. Mais na frente, quando a gente for estudar, né, ordem de reação, vai ser a mesma coisa. Vamos ter uma equação, vamos ter que linearizar essa equação. Nós vamos usar pontos experimentais para ver se esses pontos se ajustam a um modelo linear. Se ajustar, eu vou pegar a minha equação de ajuste do Excel e comparar com a minha forma linearizada, para encontrar a ordem, para encontrar a constante de velocidade, enfim, tá? Então, era isso. Equação de arranjos. A segunda coisa que eu tenho para falar, né, é isso daqui, né? Lei cinética, né? Todo mundo ouve falar, lei cinética de reação. Tem um outro nome também que usa no segundo grau, no ensino médio. Nem lembro qual é, lei cinética ou... Sei, não lembro. Qual é o nome que fala no ensino médio? Lei cinética. Ah, não sei, não tô lembrando. Eu uso mais esse termo, lei cinética, né? A lei cinética, né, como diz, né, o nome, tem a ver com equação. Né? Lei é algo que segue um determinado modelo, né, um determinado padrão. Né? Então, lei cinética, né, é uma equação, né, é sinônimo de uma equação que visa representar a velocidade em função do tempo. Deixa eu passar para cá. Deixa eu lembrar um pouquinho. Lembra daquela reação A, B, B, C, C, D, D, né? Se eu tenho lá em função do tempo a concentração de A, né, e eu tenho um perfil assim. Né? Nesse tempo T0, eu tenho uma determinada velocidade de consumo de A, que pode ser convertida em velocidade de reação, levando em consideração, né, quando a gente multiplica isso pelo inverso do coeficiente estequiométrico. Nesse tempo T1, né, eu já tenho outra inclinação, obviamente, outra velocidade de consumo e outra velocidade de reação, né? Ou seja, para cada tempo eu tenho uma velocidade, né? Essa velocidade, então ganha o atributo de velocidade instantânea, né? Para cada tempo, uma velocidade. Né? Como é que eu determino essa velocidade instantânea? Fazendo essas derivadas aqui, né? Então, eu preciso ter, né, dados de concentração em função do tempo, né? Ajustar esses dados, né, a uma equação, né, a um perfil, né, o andamento aqui desses pontos, e em cada ponto determinar a tangente, né, a inclinação, para que eu tenha a velocidade de consumo de A, que pode ser convertida em velocidade da reação. Né? Então, olha que trabalhoso, né, determinar a velocidade em cada tempo. Né? Então, se eu tiver uma equação que me permita calcular a velocidade em cada tempo, maravilha. Né? Imagina eu ter que determinar, por método do cálculo da tangente, da inclinação em cada ponto, né? Depois de ter determinado todas as concentrações da função do tempo, feito o meu ajuste, olha que trabalho. Né? Isso vai me dar a velocidade específica em cada tempo, ok. Mas se eu tiver uma lei cinética, uma equação que me dê essa velocidade em função de alguma coisa, melhor. Né? Melhor para mim. Né? A lei cinética, né, relaciona a velocidade da reação num tempo t às concentrações das espécies presentes no meio desse tempo t em maneira da temperatura. Né? Então, eu tenho, né, V sendo expresso como uma função das concentrações e da temperatura. Agora, qual a forma funcional disso aqui? Vai depender, né? De maneira muito geral, né, existe uma forma onde a gente coloca lá, né, expressa essa temperatura no K, né, e essas concentrações a gente considera apenas os reagentes e eleva a parâmetros, né, adequados, que são chamados de ordem, tá? Mas olha o que eu acabei de dizer, geralmente, né, a gente pode tentar ver se é possível assumir uma forma funcional como essa.
como assim, professora, se é possível assumir, né? Se essa forma funcional adotada corresponde a esses valores aqui, que são os valores reais medidos, né? Se essa forma padrão, V igual a K, concentração do reagente elevada à ordem, se essa forma funcional, ela realmente ajustar os valores, né, que eu determino para a velocidade, ok, valeu. Mas em alguns casos não. Então, não posso ser ingênua de achar que lei cinética é tudo assim, ó, V igual a K, concentração de R elevada a R. Não. Né? Para algumas reações isso daqui não vai, tá? Nós vamos dar uma olhada nessas exceções também. Né? Então, além de permitir, né, expressar a velocidade instantânea em função da temperatura e da concentração, né, a lei cinética valida mecanismos de reação. Aí você fala, meu Deus, como assim, professora? Calma, a gente vai ver mais na frente. Né? Então, em função do que vai acontecendo com as concentrações no meio reacional, a gente pode propor mecanismos, né? Ah, a reação passa por aqui, depois vai para lá, depois forma um intermediário, que conforma o produto, e beleza. São 3 etapas, né, compondo a reação. Isso é proposição no papel. Como eu valido? Por meio de experimentos, né, que fatalmente são experimentos de cinética química. Então, assim, esse negócio de falar que eu não gosto de cinética, eu não gosto de física, não é questão de gostar, é questão da relevância de cada ciência. Todas têm sua relevância. Né? Só gosto de química orgânica. Eu amo propor mecanismo. Pode propor à vontade, vai ter que validar. Para validar, vai ter que usar cinética química. Eu não posso dizer que uma reação, né? Eu não posso dizer que uma reação acontece assim. A vai para o intermediário, que depois reage com o outro, que depois forma o produto. Né? Eu estou botando no papel isso aqui. Mas quem me garante que é isso daqui realmente? Né? Preciso avaliar como é que varia a concentração de A. Como é que varia? Esse intermediário que eu estou propondo, ele aparece em algum momento no meu reacional? Né? O decaimento dessa espécie R, né, tem relação com o decaimento de I, né, de modo que eu consiga, né, associar os dois para a formação do produto. Ou seja, para validar os mecanismos, eu preciso fazer essa análise de concentração em função do tempo. E isso é objeto de estudo da cinética química. Então, por isso que, né, a lei cinética valida mecanismos de reação. Né? Se a reação acontece assim, teoricamente ela tem uma lei cinética, né? E se essa lei cinética, né, for obedecida pelos meus dados experimentais, eu estarei validando o mecanismo que eu propus, tá? Então, lei cinética, seja a reação RR mais SS se convertendo em PP, ocorrendo sob temperatura controlada, né? Só temperatura, pressão, não vou falar, né, porque a gente está com o objetivo nas reações em fase líquida e a pressão pouco importa. Da mesma forma, se for em fase gasosa, para que haja controle de pressão, tem que ter variação de volume, né? E se eu tiver variação de volume, eu perco ali, né, as minhas definições que são em função de concentração molar. Né? Para a pressão se manter, né, imagine que eu tenho uma reação onde os números de mols diminuam. Se, né, o volume se mantiver, a pressão cai. Para a pressão se manter, é necessário que haja, né, uma contração. E se eu tiver que ficar variando o volume, eu vou perder, né, as minhas definições de concentração. Então, controle de temperatura. Para essa reação aqui, dor de cabeça, podemos escrever a seguinte lei cinética. Olha isso aqui, ó, sendo essa a forma funcional mais simples possível. Como é que eu vou saber se a lei cinética que eu estou propondo é válida? Eu preciso comparar, né, os valores de velocidade calculados com a lei cinética com os valores de velocidade obtidos por meio do experimento. Que experimento? Concentração em função do tempo. Tá? Então, olha aqui, aquela forma conhecida nossa. V igual a K, concentração de R
vezes concentração de S elevadas, né, a determinados números. Né? No ensino médio, ensina-se que isso daqui é o coeficiente estequiométrico, né? Seria um Rzinho aqui e aqui um Szinho, sendo esse um caso particular. Não que não seja, né? Para algumas reações, a ordem é o próprio coeficiente estequiométrico. Para a maioria das reações, não é, né? E sim, é sim um valor determinado experimentalmente, que pode ser 0, que pode ser 1, que pode ser negativo, que pode ser fracionário. Afinal de contas, é um ajuste, né? Eu quero ajustar a velocidade, a temperatura e a concentração, né? Esse número alfa e esse número beta pode ser qualquer coisa, o que importa é ajustar, tá? Porém, para uma classe de reações que nós vamos ver, realmente, a ordem é o coeficiente estequiométrico, tá? Então, definindo os termos da lei cinética, K, chamado velocidade específica ou constante de velocidade, é o casinho do Arrhenius, né? Conforme a ideia dele, a velocidade tem relação com esse K, e esse K é uma função da temperatura, e ele propôs uma forma funcional, né? Alfa, ordem da reação em relação a R, beta, ordem da reação em relação a S, alfa mais beta, chamado de ordem da reação. Então, se esse alfa for 1 e esse beta for menos 2, a ordem da reação é menos 1. Ou seja, qualquer número, né? Pode ser alfa e beta, consequentemente, qualquer número pode ser a ordem da reação. Então, voltando a falar do K, né? Isso é o mesmo que estava escrito lá na transparência do Arrhenius, que eu não li. Né? Então, aqui eu contei como ele obteve, né? Esse K. Né? Importante é ter em mente que é um parâmetro obtido experimentalmente. Né? A partir do experimental, eu consigo determinar os parâmetros que me levam a ter a equação, e com a equação na mão, eu posso ter determinação teórica, mas eu preciso previamente do experimento. Alfa e beta, que são as ordens parciais, né, também é experimental, né, são valores experimentais. E aí, a partir disso, né, eu posso ter essa soma valendo 0, essa soma valendo 1, valendo 2, valendo 3, né, e isso vai dar, então, nomes para a reação. Reação de ordem 0, reação de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, né? Interessante, né? Aí a gente se pergunta, pô, como é que pode uma reação ser de ordem 0, né? Se V é igual a K, concentração de R, pensando só assim, né? Elevado a 0. Poxa, R não influencia, né? Porque R elevado a 0 é igual a 1. Como é que pode o reagente não influenciar a velocidade da reação? Né? Ou seja, isso daí já é um grande indício de que essa reação não é tão simples como a gente imagina. Né? Se for a reação R indo a S e a velocidade não depender de R, certamente essa velocidade, essa reação não acontece simplesmente assim. Né? Existem outras etapas que eu estou desconsiderando, e essas etapas, sim, são capazes de influenciar a velocidade. Tanto é que, de maneira simplista, eu não consigo ver a influência de R sobre essa velocidade. Né? Então, exemplo de reação de ordem 0 Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Colocando aqui, né? A reação se dá por meio de mecanismo complexo, sendo sua velocidade definida por alguma etapa ou algumas etapas, né, que compõem o mecanismo e que não estão mostradas aqui, né? Então, quando a gente escreve uma reação, né, R indo a S, isso aqui no papel, para a gente, é a reação global. Mas até R chegar em S, muita coisa pode acontecer. E essa muita coisa acontecendo é o mecanismo da reação. Né? Eu posso ter, por exemplo, isso aqui acontecendo por meio de 3 etapas. Né? E uma dessas etapas, né, pode realmente ser aquela importante para a velocidade.
Como é que eu vou saber isso? Né? Vou ter que conhecer o mecanismo, né? Avaliar as concentrações, né? Ver o que realmente influencia essa velocidade e, a partir disso, escrever a lei cinética adequada. Né? Porque uma lei cinética onde, né, a concentração do reagente não aparece é indício que essa lei cinética não descreve, né, a real, né? A velocidade não é constante. E sim variável com o tempo. Reação de primeira ordem, isso aqui é um baita exemplo. Né? Então, qualquer questão de cinética química relacionada à reação nuclear, a gente trata como reação de primeira ordem. Né? O que é reação nuclear? Né? Quando as partículas nucleares, né, se modificam, né, pelo choque, pela fissão, né, de um elemento químico. Né? O fato é que para essas reações, a velocidade é proporcional, então está aqui a proporcionalidade, a uma massa, por exemplo, né, de um isótopo, né, elevada a 1. Né? Eu posso expressar se concentração tem relação com o número de mols, pressão, massa, né? Eu posso também expressar a lei cinética, por exemplo, em função da massa, o que é mais adequado quando se fala de reações nucleares. Eu tenho uma massa de isótopo tal, né, se combina com não sei o quê e vira um outro elemento químico, ou então ela mesma se desproporciona, enfim, né, em problemas de reações nucleares, se for alguma coisa relacionada à cinética, nós devemos tratar como reação de primeira ordem. Aquelas formulinhas de ensino médio, 2 elevado a x, aquelas coisas todas lá, vem daqui. Tá? Então, quando a gente for fazer exemplos, vocês vão ver. Né? Tempo de meia-vida, do isótopo, vem tudo daqui. A unidade da velocidade específica de uma reação depende da ordem. Né? Quando eu falei, dei aquele exemplo lá, estou resfriada, olha. Quando eu dei aquele exemplo lá da equação de Arrhenius, né, para Chaiat, eu dei uma K para vocês, foram vários valores de K, litros por mol segundo. Não sei se vocês lembram, né? A unidade do K era isso. Litros por mol segundo. Que unidade doida é essa? Né? Vai depender da ordem. Né? Se eu tenho uma reação de ordem zero, né, a lei cinética dela é essa aqui, qual a unidade da velocidade? Né? A velocidade da reação tem a ver, né, é o inverso do coeficiente estequiométrico, né, vezes a velocidade dessa espécie. Né? Isso aqui não tem unidade, isso aqui é mols por litro, por exemplo, por segundo, né? Pode ser mols por decímetro cúbico, né, que é correspondente, por hora, né? O numerador é sempre mols por litro, porque concentração molar é mols por litro. O denominador pode ser qualquer unidade de tempo. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma K dada por um valor X, mols por litro, por uma unidade de tempo. Então, se eu recebo um K assim, eu já sei que a ordem é zero. Né? A lei cinética, né, a reação tem um mecanismo mais complexo, né? E se eu levar em consideração a global, eu teria essa lei cinética. Se eu tenho uma reação, né, de ordem 1, né, qual será a unidade desse K? Então, vamos substituir o V mols por litro por segundo, por exemplo. Aqui está o K e aqui está a concentração do reagente elevada a 1. Porque eu estou considerando uma reação de ordem 1. Para uma reação de ordem 1, vejam, a constante de velocidade se expressa como um número multiplicado por inversos de tempo. Por exemplo, a constante de velocidade da reação é igual a 9 horas a menos 1. Né? Já sei, só por essa unidade, que a reação é de ordem 1. Tá? Vamos ver isso daqui. Mols por litro por segundo, ordem 2, essa, né? ordem parcial para R1 e ordem parcial para S1. 1 mais 1, 2, ordem 2. Né? Então, K, né, mols por litro, Cortou um aqui, ficou, ó, passou para cá, litros por mol por segundo, exatamente o que a gente tinha naquele exemplo, né? Então, as unidades de K podem ser as mais doidas possíveis, porque vai depender da ordem da reação.
tá? Que depende das ordens parciais que podem ser quaisquer, tá? E aí, né, falamos de definição de velocidade, fatores que influenciam a velocidade, né, relação entre velocidade e um parâmetro definido por Arrhenius, né, constante de velocidade, né, que leva em consideração o efeito da temperatura na velocidade. Falamos de lei cinética, que é uma tentativa de expressar teoricamente a velocidade instantânea de uma reação, né? E na definição da lei cinética entram aí esses parâmetros experimentais, K e ordem, são experimentais, né? E como saber esses números aqui? Como determinar as ordens parciais e com isso a ordem da reação? Por que isso é importante? Porque a ordem da reação valida o mecanismo, tá? Então, e a ordem da reação me dá também uma forma funcional da concentração em função do tempo, né? Isso também é interessante. Né? Toda vez que for possível ter uma equação é importante. Né? Da lei cinética, a gente consegue tirar, por exemplo, né, como varia a concentração de R em função do tempo. E eu vejo lá, meço e vejo que a minha equação está sendo obedecida. Legal. Então, a ordem que eu estou propondo está certa, meus dados estão seguindo isso, o mecanismo é esse. Por que é importante saber o mecanismo? Para poder saber a etapa que realmente influencia, né? Como é que eu vou saber? Na cinética química, um dos focos, né, é conseguir acelerar ou retardar uma reação, né? Ou seja, né, catalisar, né, ou inibir. Como é que eu vou saber aonde o catalisador atua? Eu posso trabalhar na orelhada, né? Testo lá, tem 3 catalisadores para testar. Vou testar os 3, vou ver a quantidade. Primeiro eu boto 1 grama, depois eu boto 2 gramas. Eu posso testar assim, na orelhada, né, diferentes catalisadores, diferentes massas, é uma forma de pesquisar. Ou, conhecendo o mecanismo, entender a interação desse catalisador com a reação e fazer uma previsão mais fundamentada, tá? Então, é interessante saber a ordem, é interessante, né, porque valida o mecanismo, é interessante porque eu posso propor, né, catalisadores ou inibidores, né? Uma vez que todo mundo sabe que a temperatura acelera, beleza, não tem mais o que discutir, né? A concentração, aumentar o reagente, aumenta a velocidade, beleza, não tem o que discutir. Então, o grande estudo se dá no uso de substâncias que podem acelerar ou retardar. Né? E como saber essas substâncias, como testar, né? Ou na orelhada, ou entendendo a fundo a reação, né? Então, a determinação da ordem é algo importantíssimo, né? São 3 métodos que nós vamos ver de determinação da ordem na aula que vem, né? Método das velocidades iniciais, método do ajuste empírico e método da meia-vida, tá? Uma coisa que certamente está no arquivo, mas eu esqueci de comentar aqui, né? Como atua, né, um catalisador ou um inibidor. Né? Então, o entendimento atual, né, tendo em vista que o catalisador é uma substância que entra na reação, né, aumenta a velocidade e depois surge no meio de novo. Né? Então, nosso entendimento é que o catalisador entra, participa, favorece a reação e depois ele é liberado no meio. Tá? Então, de alguma forma, favorece, né, a formação daquele estado ativado, né, que a partir dele, né, se torna possível, então, a formação do produto. Né? Então, o catalisador, ele atua aqui, ó. Ou ele diminui essa energia de ativação, ou ele favorece a formação de um outro estado ativado mais favorável energeticamente, e com isso, então, favorece a reação, né, acelera a reação. Então, o catalisador ele pode estabilizar, né, um estado de transição, ou ele pode permitir a formação de outro estado de transição. A reação passa por um outro caminho quando o catalisador está ali. Ou a reação até passa pelo mesmo caminho, mas com mais facilidade, porque o catalisador está ali. Tá? Então, assim, na cinética química, o grande interesse é justamente em catálise e inibição. Né? E para entender isso, tem que saber o mecanismo. Para saber o mecanismo, né, para validar o mecanismo, tem que passar pelos estudos cinéticos, né, de determinação de ordem. Né? E a gente vai ver 3 métodos para determinação de ordem na aula que vem. Tá?
E era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Tá? Então, a gente está na segunda aula, né? Vimos o basicão dos fundamentos da cinética, objetivos de estudo, teorias. Hoje vimos, né, o conceito de lei cinética, entendemos a relevância desse conceito, e semana que vem nós vamos para a determinação da lei cinética, como é que eu determino, já que é tão importante ter a lei cinética. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, tá, povo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer coisa, pode perguntar, tá? E era isso. Tô começando a ficar resfriada, gente, da vacina, com dor de cabeça. Mas tá bom. Beijinho, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.